Leitura do dia. Leitura do livro do Gênesis. Quando Isaque ficou velho, seus olhos enfraqueceram, e já não podia ver. Chamou então o filho mais velho Esaú, e lhe disse: Meu filho. Este respondeu: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Como vês, já estou velho, e não sei qual será o dia da minha morte. Toma as tuas armas, as flechas e o arco, e sai para o campo. Se apanhares alguma caça, prepara-me um assado saboroso, como sabes que eu gosto, e traze-o para que o coma, e assim te dar a bênção antes de morrer. Rebeca escutava o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Esaú saiu para o campo à procura de caça para o pai. Rebeca tomou então as melhores roupas que o filho mais velho tinha em casa, e vestiu com elas o filho mais novo, Jacó. Cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com peles de cabrito. Pôs nas mãos do filho Jacó o assado e o pão que havia preparado. Este levou-os ao pai, dizendo: Meu pai, estou ouvindo. Respondeu Isaque: Quem és tu, meu filho? E disse Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu filho primogênito. Fiz como me ordenaste. Levanta-te, senta-te e come da minha caça, para me abençoares. Isaque replicou-lhe: Como conseguiste achar assim depressa, meu filho? Ele respondeu: É o Senhor teu Deus que fez que isso acontecesse. Isaque disse a Jacó: Vem cá, meu filho, para que eu te apalpe, e veja se és ou não meu filho Esaú. Jacó chegou-se a seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, pois suas mãos estavam peludas, como as do seu filho Esaú. Então decidiu abençoá-lo. Perguntou-lhe ainda: Tu és de fato meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Isaque continuou: Meu filho, serve-me da tua caça, para eu comer e te abençoar. Jacó serviu e ele comeu. Trouxe-lhe depois vinho e ele bebeu. Disse-lhe então seu pai Isaque: Aproxima-te, meu filho, e beija-me. Jacó aproximou-se e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das suas roupas, abençoou-o dizendo: Este é o cheiro do meu filho. É como o aroma de um campo fértil, que o Senhor abençoou. Que Deus te conceda o orvalho do céu, e a fertilidade da terra, a abundância de trigo e de vinho. Que os povos te sirvam, e se prostrem as nações em tua presença. Sê o Senhor de teus irmãos, e diante de ti se inclinem os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e quem te abençoar seja bendito. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus, e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa, e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos. Senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavras do Santo Padre. Ao vinho novo, odres novos. A novidade do Evangelho. O que o Evangelho nos traz? Alegria e novidade. Esses doutores da lei estavam presos em seus mandamentos, em suas prescrições. Alguns de vós me pode dizer: Mas, padre, os cristãos não têm lei? Sim. Jesus disse: Eu não venho para fechar a lei, mas levá-la à sua plenitude. E a plenitude da lei, por exemplo, são as bem-aventuranças, a lei do amor, o amor total, como Jesus nos amou. E é por isso que a Igreja pede a todos nós algumas mudanças. Pede-nos que deixemos de lado as estruturas caducas, não servem para nada, e tomar novos odres, os do Evangelho. Não se pode compreender a mentalidade, por exemplo, desses doutores da lei, desses teólogos fariseus. Não se pode entender a mentalidade deles com o espírito do Evangelho. São coisas diversas. O estilo do Evangelho é diverso, que leva à plenitude da lei. Sim, mas de maneira nova, é vinho novo, em odres novos. Beato Eugênio III Papa. Natural de Tivoli, Eugênio III defendeu a Igreja dos Turcos por 8 anos,
e se dedicou à reforma da Igreja Católica e da Cúria Romana. Ao entrar para a Ordem Cisterciense, onde conheceu São Bernardo, continuou, como pontífice, a viver a austeridade da vida monacal até a sua morte, em 1153. Santos Áquila e Prisca, ou Priscila, discípulos de São Paulo. Áquila e Priscila tinham uma vida unida, sempre em movimento, com o olhar fixo em Cristo. Seu dinamismo em dar testemunho de fé chamou a atenção de Paulo de Tarso, do qual se tornaram amigos íntimos. Os poucos dados sobre a vida deste casal podemos encontrar nas cartas do apóstolo dos gentios e nos Atos, quando Paulo elogia seus amigos. Áquila era um judeu, nascido em Ponto, atual Turquia. Ao imigrar para Roma, apaixonou-se e casou-se com uma jovem romana chamada Priscila. Juntos, iniciam uma fábrica de tendas e juntos, convertem-se ao cristianismo. Mas não puderam permanecer por muito tempo na Cidade Eterna, por causa do edito, promulgado pelo imperador Cláudio no ano 49, que previa a expulsão de todos os judeus acusados de fomentar tumultos. Amizade com Paulo. Áquila e Priscila transferiram-se para Corinto, uma cidade cosmopolita, onde prosperava o culto a Afrodite. Ali encontraram Paulo, que o hospedaram em sua casa, o envolveram em seu trabalho, para que pudesse providenciar o necessário para sua subsistência. Naquela cidade, capital da Acaia, o apóstolo escolheu, como local de culto e pregação, a casa do prosélito, Tício Justo, próxima àquela dos cônjuges. A amizade deles, arraigada em Jesus, nunca se interrompeu, nem quando Paulo decidiu voltar para a Síria. Os dois esposos acompanham-no, em parte da viagem, e se estabeleceram em Éfeso. Risco de vida. Na cidade junica da Anatólia, centro de intercâmbios culturais, religiosos e comerciais, os três encontrarão-se novamente. Ali Paulo morou por mais de 2 anos e fundou uma igreja. Áquila e Priscila, sem deixar suas atividades comerciais, ajudaram-no na formação de novos convertidos. De modo especial, acompanharam a iniciação cristã de Apolo, o judeu de Alexandria, profundo conhecedor das Escrituras. Ele ficou fascinado pela catequese deles, que se tornou crível pelo testemunho, reciprocidade e oblação conjugal. A grande casa em Éfeso, adquirida pelos cônjuges, tornou-se logo ponto de referência para a comunidade recém-nascida, que ali se encontrava para ouvir a palavra e celebrar a Eucaristia. Ali o apóstolo se hospedou, recordando sempre, com gratidão, a calorosa acolhida dos 2 amigos, que para o salvar, escreve na carta aos Romanos, arriscaram a sua vida. Testemunhas do amor conjugal, arraigado no Evangelho. Ao cessar o edito imperial concernente à expulsão dos judeus, Áquila e Priscila retornaram a Roma, sempre propensos ao zelo missionário e ao testemunho do ressuscitado. Nada se sabe sobre a morte dos 2 esposos. Há quem identifica Priscila com Prisca, a primeira mulher mártir decapitada e venerada na igreja homônima do bairro romano do Aventino. Outros com a Priscila, proprietária das catacumbas na Via Salária. A estas 2 era ligada a gens Acilia, que alguns estudiosos intitulam o nome de Áquila.